Graça e paz. A Bíblia diz assim em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do versículo 23 ao 27. Preste atenção. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Queridos, mais uma oportunidade divina para meditarmos na palavra do Senhor, na palavra do bom mestre, ok? O Senhor está falando conosco nesse exato momento algo muito interessante e importante a respeito da batalha espiritual que nós estamos sempre atravessando, da batalha espiritual que nós estamos e estaremos sempre enquanto estivermos aqui na terra, ultrapassando a batalha de estarmos sempre vencendo a nós mesmos. Essa sempre será continuamente o maior desafio que todo filho de Deus e que toda filha do Senhor terão que passar. No versículo 23, Paulo se apresenta como um servo de Deus, um pregador do Evangelho. Então ele diz, abre aspas, tudo faço por causa do Evangelho, fecha aspas. E tendo declarado que a atitude voluntária adotou para consigo mesmo, com o fim de realizar um objetivo. Qual objetivo? Ele diz, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Então ele nos relata como é que cumpre essa resolução de manter o domínio sobre o seu corpo. Faz sentido para você nesse momento? Esse detalhe de reduzir o próprio corpo à escravidão? Então, nessa oportunidade, eu junto com o Espírito Santo falando para cada um de vocês que me ouve, antes de tudo, nós temos que desejar. Eu quero deixar claro que o autor chamado Paulo, nessa epístola aos Coríntios, ele não era um personagem ascético. O ascético é aquele que vive se autoflagelando, que faz o voto de pobreza, quando aquelas atitudes não são as quais Deus deseja para o seu povo. Não, Deus não veio à terra para que nós continuemos, ou para que nós continuássemos sofrendo, vituperando o nosso corpo. Não, Ele foi vituperado para que nós não tenhamos que ser. Eu posso ouvir um glória a Deus aí dos seus lábios agora? Então, Paulo, não concorda com os que ensinam que o corpo é uma espécie de estorvo do qual devemos nos desfazer. Não, não é isso. E nem tampouco que ele seja a fonte do mal, não. Agora há pouco eu conversava com uma pastora, um abraço, pastora Rosa, e ela me fez uma pergunta com relação à comida e bebida, mas é algo que vai muito da individualidade de cada servo de Deus, e eu de pronto dei a resposta daquilo que eu vivo, daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, do conhecimento que eu tenho da palavra, sem pestanejar. Por quê? Porque na nossa vida nós não podemos, não devemos, poder a gente pode, mas nós não devemos ficar mascarando nada. Porque quando o ser humano começa a mascarar, ele começa também automaticamente a perder o seu próprio sentido de vida. Ele perde a tranquilidade, ele perde a paz, ele perde o domínio próprio, porque
ele vai se ver sempre na obrigação de estar repetindo um determinado conceito, um determinado pensamento, uma determinada história, uma determinada fala, um determinado posicionamento. E será que para essa pessoa eu falei isso e para outra eu falei assado? O que é que eu disse para essa pessoa? Deus não quer que ninguém viva assim. Então, antes de mais nada, nós devemos ser apenas um para com Cristo. Antes de mais nada, nós temos que ser verdadeiros para com o nosso Deus. E se nós formos verdadeiros para com o nosso Deus, nós não teremos que ficar fazendo. Sabe quando você vai ao circo e lá no circo tem os personagens que ficam lançando bolas, fazendo malabarismo? Deus não quer que você fique fazendo marabalismo, né? Deus não quer que você fique numa condição como essa, fazendo uma situação dessa estranha, de ordem natural. Deus não quer que você viva fazendo marabalismos na sua vida espiritual. Não, Deus não quer que você viva dessa maneira. Deus não quer que você tenha que se portar dessa maneira. Deus não quer que você fique perdendo tempo discutindo com a sua consciência. Existem malabarismos que são feitos com ioiô, com claves, com pratos, com o que se chama sticks, né? Ou seja, o malabarismo de equilíbrio dinâmico é uma ação de manter um objeto equilibrado com uma clave que descansa em cima do nariz. Aí fica ali o malabarista com algo na ponta do seu nariz equilibrando. E esse personagem realiza então esse malabarismo de lançamento. Tem aqueles que ficam lançando, o ato de lançar e de receber uma ou mais bolas, por exemplo. Você já viu isso? Ou no circo, ou às vezes no próprio sinal mesmo. No próprio sinal, no semáforo ali quando o teu carro para. Então veja, Deus não quer que você fique guerreando contra o seu corpo, mas por que eu estou usando essa expressão? Porque tem hora que você vai conseguir realizar essa situação, esse malabar, mas vai ter hora que você não vai conseguir. Porque o nosso corpo não se converte, a nossa carne não se converte. Então, pelo contrário, ele não crê que o corpo seja um estorvo. Na mesma carta, ele declara que o corpo do cristão é um templo do Espírito Santo e que o dia virá, quando a redenção do nosso corpo será uma realidade e teremos corpos glorificados. Maravilha, maranata. Mas nenhum traço de asceticismo deve estragar a concepção cristã acerca da palavra, da frase esmurrar o corpo. Não. Eu quero hoje, em nome de Jesus, junto com Paulo, repudiar esse pensamento de que o corpo é um embaraço para a nossa vida e de que ele é a fonte do pecado. Não, não, não e não. Não é o corpo que é a fonte do pecado. É algo que faz o liame entre o espírito e a carne. Na verdade, o pecado também não é problema da alma, não. O pecado, anote isso, pregador. Anote isso, pregadora. O que é o pecado? Você pode dizer que pecado é errar o alvo. Aleluia, maravilha. Mas tenta sintetizar para ficar um pouquinho melhor. Tem como? Não, aprendi assim na teologia. Ah, tá, beleza. Grande coisa. Deixa eu te explicar o que é o pecado. Pecado é o poder que te impulsiona a pecar. Pecado, portanto, é uma força. Então, esse pensamento de que o corpo é um embaraço
de que o corpo é a fonte do pecado. Não, não é assim. Na verdade, reconhecemos que podemos pecar com o corpo, óbvio, e que ainda continuaremos a fazê-lo. Nós não morremos agora, então vai haver erros sim, né? Mesmo que a gente venha tratar com ele drasticamente. Mas no 9º capítulo, Paulo está confrontando os obreiros cristãos com o desafio de fazer do corpo um subservo de seus interesses como servos de Cristo. Então veja, você tem que saber como utilizar o seu corpo, como cuidar dele, como evitá-lo de colocar numa situação degradante. Você tem que saber que você é o templo do Espírito, como você cuida dele, como você cuida das questões de saúde, o que você pode, o que você não pode. A sua consciência, ela vai falar com você. Então, é como um obreiro cristão, como um pregador do Evangelho, que Paulo descobre o problema. E é pelos interesses do Evangelho, pela causa do Evangelho, que ele procura resolvê-lo. Então, aqui está a solução. Vamos lá. Esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Então, o termo esmurrar não é um termo leve, não? Você já deve ter percebido. Não há qualquer sugestão de meias medidas no tratamento de Paulo para consigo. Agora, como Paulo esmurra seu corpo e adquire o domínio sobre ele mesmo, gente? Como é que ele faz isso? Ele vai explicar. Então, aplicando de uma maneira prática, explicando inclusive para os servos do Senhor, Paulo usa uma ilustração. Ele usa a corrida. Olha, não sabeis vós, diz ele no versículo 24, que os que correm no estádio, todos correm, na verdade correm, mas um só vai levar o prêmio. Então, vocês devem correr de tal maneira que alcanceis o prêmio. Paulo está dizendo, olha, todos que entram na corrida são atletas, mas nem todos são ganhadores do prêmio. Então ele está nos exortando hoje, a voz de Paulo vem hoje através do Evangelho dizendo, olha, vocês têm que saber correr de tal maneira para que possa alcançar. Como isso pode ser feito, pregador? Ele explica então no versículo 25, está aqui na minha Bíblia. Ele explica no 25 tirando sua analogia dos Jogos Olímpicos. Então ele diz, olha, todo atleta em tudo se domina. Você precisa entender aquilo que você pode e você precisa compreender aquilo que você não deve, de jeito nenhum. Paulo enfatiza a necessidade de uma autodisciplina por parte de todo competidor. Paulo, o que você vai comer? Vou comer de tudo que se vende na açougue. Sansão, o que você pode? Olha, eu posso isso, mas a própria palavra está dizendo que eu não posso vinho, não posso bebida forte, não posso me aproximar de corpo, de morto. Então, aquilo que um vive não é necessariamente aquilo que o outro vai viver. É a própria Bíblia que está nos ensinando, amado. É a própria Bíblia. Então, muitos entram na corrida. Existem fortes regras que devem ser usadas. Do contrário, né, não haveria desqualificação, não é isso? Então, de repente, você me diz, eu preciso ter isso, preciso ter aquilo, e eu te digo, tá bom. Só que se você não é um competidor de jogos, se você não é atleta, você pode, mas se você é, então você deve ter o seu corpo sob controle absoluto. Eu estou falando agora com servos de Deus, lavados, remidos no sangue do Cordeiro, pessoas que foram compradas a preço de sangue, que sabem que estão numa vivência espiritual. Mas não se deixe enganar, você não está aqui para esmurrar o seu corpo flagelando, você tem que batalhar guardando o seu corpo, mas evitando o poder do pecado. Não diminua a sua vida, não destrua a sua vida, não destrua a sua consciência, não acabe com ela, não deteriore-a, não faça isso consigo mesmo. A mensagem do Senhor para nós nessa noite do dia 7 de outubro, nessa quinta-feira, aqui da cidade do Rio de Janeiro, para todos vocês do canal do YouTube é essa: cuide de si, cuide melhor de si, cuide do corpo, cuide do templo, mas não tente se autoflagelar. Amém? Aqui quem vos fala é seu amigo, seu servo, o irmão Fabiano, Ministério Ruach Elohim, cidade do Rio de Janeiro. Graça e paz.